Olá, tudo bem? Eu sou a Kate do Ateliê Kate Designer e esta é a quarta aula do nosso curso Bonecaria para Iniciantes. Hoje vocês vão aprender a confeccionar essa bonequinha, que é a bonequinha Bia. Uma boneca toda feita na malha, o corpinho inteiro na malha e as roupinhas no tricoline. Você vai aprender durante o curso tanto fazer o corpinho como também as roupinhas e tudo que precisa para deixar ela desse jeitinho aqui. Na aula de hoje, a gente vai aprender a confecção do corpo, desde o risco até o enchimento. E nas próximas aulas, iremos aprender todo o restante do processo. E se você ainda não conhece o nosso curso Bonecaria para Iniciante, entra lá no nosso Instagram, Kate Designer Atelier, para poder ficar por dentro de todas as nossas novidades e poder fazer a sua inscrição no grupo de WhatsApp que nós temos. No grupo você consegue tirar todas as dúvidas referentes ao curso e vai ter uma consultoria aí totalmente gratuito para tirar dúvidas e para conseguir confeccionar suas peças aí de casa, no conforto do seu lar. E se você ainda não segue no nosso YouTube, já se inscreve aqui, deixa o seu joinha se você gostar da aula e participa aí das nossas próximas atividades. Vamos ter várias aulas ensinando a fazer não só essa bonequinha, como também outras. E olha só, vou mostrar pra vocês como que ela é. Então essa daqui é a bonequinha Bia. É uma boneca toda feita na malha, tem a roupinha completa, polainazinha, olha só. Uma boneca fofinha, pensada para criança brincar e de um custo, que tem um custo bem baixo para confecção, para que você consiga confeccionar de casa e quem sabe aí até trabalhar e poder vender suas peças no futuro. E é isso, gente, vamos lá pra aula? Fica por aí e depois me conta se vocês gostaram. Ah, e se você confeccionar alguma das nossas peças, segue lá no nosso Instagram e marca a gente, Ateliê Kate Designer, que eu vou adorar postar cada uma de vocês, tá bom? Beijo e boa aula pra vocês. Então vamos lá. Vamos começar a produção da nossa primeira boneca, a primeira boneca do nosso curso. Essa daqui é a boneca Bia e é uma boneca confeccionada na malha. Então, por ela ser malha, ela também tem suas particularidades. E quando eu digo também, é porque as bonecas de tecido plano também vão ter, né, suas dicas e suas formas de confecção. Cada tecido demanda um cuidado diferente na hora de produzir uma peça. Então, vamos precisar de tesoura, né? Vamos precisar também de uma caneta fantasminha. Se você não tiver a caneta fantasminha, você pode fazer o risco também no lápis ou caneta, mas aí você tenta fazer um risco que não fique tão marcado, né? Para depois o acabamento não ficar aparecendo aquele risco da caneta. Essa caneta fantasminha, a gente chama de fantasminha porque ela apaga com calor. Então, fazemos o risco, né? E depois a gente consegue passar o ferro e apagar tudo que foi feito com ela, certo? E aí o acabamento fica mais bonito. Vamos precisar também dos nossos moldes. Aqui é o molde da boneca. Ele vem dessa forma pra vocês. Aqui tem o corpinho, né? O corpinho dela já vem com os bracinhos, a cabeça e a perninha. A malha que a gente vai estar utilizando é a malha cardada. Deixa eu colocar aqui de lado. É essa malha aqui. É uma malha de algodão, que ela tem bastante elasticidade, mas não exageradamente, sabe? Então, é a malha cardada e para trabalhar com ela, a gente, como eu disse, temos aí alguns cuidados. Por quê? Toda malha, ela é vendida no metro tubular. A maior parte das vezes vocês vão encontrar ela como metro tubular. O que significa isso? Significa que ela é fechada nas duas extremidades do tecido. Então, ela tá aqui a largura dela, né? E aí, ela é fechada tanto desse lado, olha só. Ela é fechada aqui e ela é fechada do outro lado também. Então, ela acaba formando uma espécie de tubo, né? Por isso o nome dela. Só que essa parte externa dela é o lado direito. Mas quando a gente vai trabalhar com bonecas ou com qualquer outro tipo de costura, você precisa fazer os riscos e as costuras pelo lado avesso, porque dessa forma, quando você desvirar a sua peça,
ela vai estar do lado certinho, bonitinho, para você ter um melhor acabamento. Então, o que você vai fazer sempre que você comprar uma malha de algodão ou qualquer outro tipo de malha que seja vendida dessa forma? Você precisa desvirar ela. Aqui tá vendo que ela tem menos brilho? Não sei se vai dar para vocês identificarem, mas ela é menos brilhosa, ela tem uma textura, uma forma mais apagada. Então, você precisa virar ela pro direito, pro avesso, desculpa. Pega aqui onde ela já tá dobrada, ó, e desvira. Como se estivesse desvirando uma roupa mesmo. Então, a gente vai desvirar toda a peça, todo o pedaço de tecido que você vai estar usando. O meu pedaço aqui é maior do que eu vou usar, claro, porque eu quis demonstrar pra vocês mesmo. Então, eu vou pegar só essa parte pra poder fazer o nosso risco da boneca, tá? Aqui eu já desvirei um pedaço. Eu vou posicionar os moldes agora. Como que eu devo posicionar esses moldes? Vamos lá. A malha, ela estica, só que ela não estica por igual de todos os lados. Eu vou demonstrar pra vocês aqui, olha. Essa parte aqui é o lado que ela estica mais, certo? Mas assim, ó, ela não tem muita elasticidade. Então, aqui ela estica, aqui não. E como que eu vou riscar esses moldes? Para que a minha boneca não fique comprida, ela não estique, né, dessa forma, no caso aqui tá o corpinho, né? Se eu riscar ela assim, aqui ela tá esticando, que a gente chama da trama do tecido. Então, ela vai esticar pros lados. O que que vai acontecer quando eu encher? Se eu riscar ela dessa forma, ela vai ficar gordinha, vai ficar fofinha, né? Que é exatamente o efeito que a gente quer na nossa bonequinha. Então, se eu riscar ela assim, ela vai ficar fofinha. Se eu riscar ela dessa forma, sabendo que a minha elasticidade tá pra cá e não pra cá, o que que ela vai fazer? Ela vai esticar. Então, ela vai ficar com aquela aparência de magrinha e esticada, que não é o efeito que a gente quer. Eu quero uma boneca fofinha, gostosa de trabalhar, de apertar, no caso. Então, todos os moldes, sempre que você for trabalhar com a malha, a gente recomenda que risque dessa maneira, que é a maneira mais correta, né? Então, vai posicionar dessa forma. Aqui tá a perninha, eu vou seguir exatamente da mesma forma. A cabeça também da mesma forma, certo? Gente, a cabeça é uma parte que precisa ter ainda um cuidado ainda maior. Por quê? Se você riscar ela no sentido contrário, ela vai ficar comprida, vai ficar aquela cabeça estranha, ela não vai ficar redondinha. E a gente quer uma cabeça redondinha, certo? Então, risquem sempre da maneira, no sentido da trama certinho. Essa daqui é uma malha com um tom de pele, tá? Um tom de café, eu não sei a palavra certa, mas é um tom café, um tom de pele. Então, procura lá alguma coisa que vocês vê que vai ter um aspecto legal de pele, né? Que tem uma tonalidade legal. Então, eu vou riscar. Risquei a cabecinha, risquei o corpinho. Vamos riscar a perna. E lembrar que a nossa boneca tem duas perninhas, então eu preciso riscar ela 2 vezes.
certinho. Agora, eu vou destacar aqui, olha, pra facilitar a costura. E aqui eu vou dar uma dica preciosa pra você que não tem ainda costume de trabalhar com a malha, que não consegue, né, não consegue identificar exatamente a trama dela, onde ela começa, onde ela termina, qual é a posição. Quando a gente corta essa lateral que é fechadinha, a gente acaba perdendo muitas vezes a referência da largura do tecido, no caso. Como ele é vendido por metro, né? Aí tem aquela largura que é fechada de um lado e do outro. Quando você tira um lado, às vezes você acaba perdendo aquela referência, porque, né, fica sem aquela lateral fechada. Então, eu recomendo colocar um alfinetezinho aqui, só para que você consiga ter essa identificação. Aqui, olha só, é o pedacinho que a gente vai usar de tecido. Tá vendo que ele não é grande? Minhas duas mãos aqui, olha, posicionadas. E a gente vê que não é um pedaço muito grande, então vai dar pra fazer muita boneca com 1 metro de tecido, tá bom? Aqui agora, o que que a gente vai fazer? Vamos costurar a nossa boneca, certo? Nas perninhas, nós vamos deixar essa parte aqui de cima aberta, certo? Todas as duas perninhas nós vamos deixar aberta aqui em cima. Na cabecinha, vamos deixar aberto essa parte aqui de baixo, certo? Perninha também a mesma coisa. E no corpinho, como que a gente vai fazer? Vai ficar aberto aqui em cima e essa parte aqui de baixo inteira. Então, vai costurar somente essas duas laterais, tá bom? Eu vou utilizar aqui uma linha branca para que vocês consigam visualizar. Mas quando você for fazer sua costura, procure um tecido com uma cor bem semelhante do tecido. Procure uma linha, desculpa, mas uma linha com uma cor semelhante ao tecido que você tá usando, beleza? Então, vou pra máquina, vou costurar e já volto com vocês. Bom, gente, já voltei aqui, nosso corpinho tá todo costurado já. E aí, eu fiz essa costura aqui na máquina de costura doméstica. Mas você pode estar fazendo também à mão, né? Seguindo a videoaula anterior que eu mostrei pra vocês os pontos básicos. E você vai estar utilizando o ponto atrás, tá bom? Então, é só vir costurando toda a volta. Costurei aqui nas perninhas, né? Toda essa volta, deixei essa parte aqui tá aberta. Na cabeça também a mesma coisa, circulei aqui, olha. Fiz a costura toda a volta e deixei essa parte aqui aberta. Nas perninhas aqui a mesma coisa, corpinho. No corpinho eu costurei aqui a lateral toda do corpo. E do outro lado também. Essa parte e essa parte tá aberta. E aí eu vou mostrar pra vocês em seguida uma forma diferente que você pode estar montando esse corpinho. O que que acontece? Esse desenho ele foi feito, essa costura ela foi feita baseada em fazer a colocação das perninhas com elas já cheias. No caso aqui eu vou encher as pernas e eu vou encaixar ela aqui no corpinho para poder estar fazendo essa costura aqui dela aqui logo abaixo. Mas você pode estar fazendo diferente também. E para fazer diferente, você vai deixar uma abertura aqui na parte de trás da perninha, tá bom? Deixando essa abertura na parte de trás, você pode estar colocando, fazendo a costura das perninhas no corpinho com elas vazias. E aí depois você enche e fecha a abertura que ficou. Deu pra entender direitinho? Então, só revisando. Se quiser deixar a abertura para poder fazer a colocação das pernas no corpinho sem precisar encher antes, você vai deixar uma abertura aqui nessa lateral, nas duas pernas, certo? Deixa essa abertura que aí você vai colocar a perna no corpinho sem precisar encher antes. Eu fiz aqui fechado, tá? Eu fechei toda a lateral das pernas, porque eu vou encher elas e depois eu vou fazer a colocação. Beleza? Então, é isso. Agora, o próximo passo vamos cortar todas essas partes e deixá-las prontas para fazer o enchimento. Voltei aqui, o nosso corpinho já tá todo cortado e a gente vai fazer esse corte
com uma margenzinha de meio centímetrozinho. Ela não pode ficar muito grande, mas também não pode ficar muito pequenininha, tá bom? Essa margenzinha de diferença aqui. Então, tá aqui todas as partes cortadas. E aí, tem mais uma coisinha que a gente precisa fazer. Pega a sua tesoura com um corte bom e a gente precisa fazer piques nessas partes mais curvas. Por exemplo, aqui na perninha, tem que dar um piquezinho aqui. Uma parte que é bem importante também. Aqui no corpinho, olha. Vou colocar na mesa para facilitar para vocês. Aqui tá o bracinho e aqui, ó, nessa partezinha aqui a gente precisa dar um pique. Cuidado para não cortar a linha de costura, tá? Cuidado para não fazer esse corte muito grande. É só um pique que chegue bem próximo da costura, porque na hora de desvirar vai fazer toda a diferença no acabamento. Nos dedinhos também é a mesma coisa. E em partes muito curvas. No caso, a gente precisa dar uns piquezinhos para poder o tecido se acomodar melhor, tá bom? Então, olha só, aqui no braço, eu vou dar o pique aqui, ó. Dessa maneira. Tá vendo? Não pode chegar muito, não pode cortar muito pra não pegar na costura, mas tem que chegar bem pertinho, tá bom? Vou fazer aqui do outro lado. Nos dedinhos. Da outra mãozinha também. Nas pernas, né? Então, todas essas partes bem mais curvadas, a gente precisa dar alguns piques pra garantir que o nosso acabamento vai ficar legal, tá bom? Com o cuidado, claro, de não pegar na costura, gente. Não se esqueçam, tá bom? Senão você perde até, às vezes, a peça. Feito isso, agora a gente vai desvirar todas as nossas peças, com exceção do corpinho, tá? O corpinho a gente não desvira, a gente vai desvirar só a cabeça e as pernas. Então, vou deixar o corpinho aqui de lado e vamos desvirar essas partes aqui. Para desvirar é muito simples. Pego aqui a tesoura, ó, tá vendo que ela tá fechada, né? Com cuidado, eu vou acomodar todo o tecido na volta da costura que foi feita. Tá vendo aqui? Vai ficar dessa forma. Desvirei as perninhas. Uma e a outra. Pego aqui a tesoura, olha, não é pra cortar nada, tá, gente? Vamos só passar a tesoura na parte da costura pra acomodar esse tecido lá dentro. Certinho? E agora, qual o próximo passo que a gente vai fazer? Vamos encher as perninhas. E se quiser, já pode encher a cabeça, tá? Mas como eu vou trabalhar agora com as pernas, eu vou encher. Mas eu não vou encher ela inteira. Eu vou colocar aqui, ó, 2 dedinhos e eu vou encher só até essa altura, tá bom? Eu vou deixar 2 dedos da perna sem encher, tá bom? Aqui, ó, nessa distânciazinha aqui, beleza? Essa parte aqui eu não vou encher, eu vou encher só até abaixo dela, tá bom? É isso que vai dar o movimento na perna da boneca. Então, eu vou encher e eu já volto com vocês. Voltei aqui, gente, agora estou aqui com as 2 perninhas já cheias. Aqui tá aberto e aqui, ó, os 2 dedinhos que eu falei sem encher. Para encher, eu usei essa ferramenta, que é um enchedor de bonecas. Mas você pode estar utilizando outro tipo de coisa, como um palito de churrasco, alguma coisa assim, como eu falei já na nossa primeira aula, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu tô aqui com o meu corpinho e eu tô aqui com as minhas perninhas. Aqui tá a costura da minha boneca.
na frente e atrás. Eu vou juntar essas duas costuras aqui. Isso porque eu quero que as minhas perninhas fiquem pra frente, o pezinho aqui fique pra frente. Eu poderia costurar assim também. Tem muitas bonequinhas que ficam assim, ó. Certo? Com as perninhas pra fora. Mas eu quero elas assim, com as perninhas pra dentro, olha. Ela vai ficar assim. Beleza? Então, pra isso, eu vou fazer esse movimento de juntar as duas costuras aqui, olha. E eu vou costurar dessa forma. E como que eu vou estar encaixando essas pernas na boneca? Essa daqui é a parte de baixo dela, certo? Então, eu vou por dentro da cabeça, tá vendo aqui? E eu vou encaixar minha perninha. Eu vou alinhar aqui, olha, e deixar um pouquinho do tecido pra fora. Lembra que eu cortei com uma margenzinha? Todo mundo cortou com a margem de costura, né? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Aqui eu tenho alfinetes e prendedores, certo? Você pode estar utilizando tanto o alfinete como esse tipo de prendedor aqui, ó. Que é um clipezinho, tá bom? Então, eu vou ajustar aqui, alinhar certinho. E eu vou prender. Eu vou usar aqui um alfinete. Coloquei alinhado o alfinete, olha, com a minha linha de costura aqui. Vou colocar 2 para poder ficar bem firme. E agora eu vou colocar a outra perna. Vai dar um trabalhinho para fazer isso, tá? Mas pode colocar sem medo, pode esticar um pouquinho a malha, porque ela vai entrar tranquilo. Dá um trabalhinho, mas funciona e fica bem legal, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma forma aqui, olha. Se quiser, pode até já colocar um alfinete aqui para ajudar a levar ela até lá no começo. Tá vendo aqui? Vai ficar dessa forma. E aí, eu vou encaixar ela aqui dentro. E ela vai ficar assim, olha. Certinho. Presinha aqui. E eu vou levar pra máquina de costura. E eu vou passar uma costura aqui. Pode passar até um pouquinho abaixo dessa linha, né, do risco que eu fiz na hora que eu fiz o molde. E aí, você pode passar um pouquinho mais pra dentro, passar uma costura bem reforçada de fora a fora. Eu vou passar a costura e eu já volto com vocês. Fiz a costura, gente, tá aqui, olha. E agora, nós vamos desvirar, tá bom? O corpinho. E ela vai ficar dessa forma. Deixa só eu tirar isso aqui. E ela vai ficar dessa forma aqui, gente, olha. Corpinho costurado, perninha já cheinha, olha. E ela fica assim. E agora, o que que a gente vai fazer? Próximo passo é encher os bracinhos. Mas a gente também não vai encher ele até aqui em cima, não, tá bom? Nós vamos encher ele uma quantidade menor. Mas antes de encher, eu vou mostrar pra vocês onde que a gente vai precisar passar uma costura. Aqui na hora de desvirar, às vezes ele pode ficar repuxando assim, olha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Vou tentar mostrar. Olha, tá vendo que ela tá repuxando aqui, ó? Não ficou 100% alinhadinho. Isso acontece porque o pique não foi dado bem pertinho da costura. Então, pra resolver,
Nós vamos voltar um pouquinho aqui, olha. E dar um pouquinho mais pra frente esse pique. Uma tesoura com a ponta bem afiada, de preferência, né? Vira aqui, ó. Dá uma massagenzinha aqui. E tá vendo a diferença? Ficou bem certinho, bem alinhado. O outro lado já tá ok. Eu só vou fazer um movimento aqui, olha, pra poder ela se acomodar, tá bom? Então, nós vamos fazer o enchimento dos braços. Mas antes de encher, nós vamos primeiro passar uma linha aqui pra vocês identificarem. Acomoda bem a costura aqui, olha, e apoia aqui na mesa, porque a gente vai fazer um risco. Pega a caneta fantasminha e aqui nessa hora, gente, eu aconselho que seja a caneta fantasminha mesmo. Se você não tiver, tenta fazer com um lápis de escrever, de preferência na parte de trás do corpinho, e passa bem de levinho, porque essa costura, essa linha, ela vai ficar aparente. Então, se você fizer ela muito grosseira, vai ficar com um acabamento um pouco complicado pra sua boneca, tá bom? Pega aqui uma coisinha reta, pode ser um pedaço de papel, mas que seja linha reta ou uma régua. Isso vai facilitar pra vocês que não tem ainda muito costume, tá? Mas se você já tiver um pouquinho de experiência, dá pra fazer até na mão mesmo, sem nenhum auxílio de ferramenta. Vocês vão acomodar bem a costura e vão identificar primeiro onde começa aqui o pescocinho. Aqui no molde de vocês, vocês vão ver que aqui, olha, começa aqui um pescocinho, certo? E aqui vem o braço, e aqui a parte de trás, a parte final. Nós precisamos fazer essa linha aqui, olha, na nossa costura, na nossa peça aqui pronta de tecido. Então, o que a gente precisa identificar? Onde começa aqui o pescocinho, bem o encontro, e o encontrinho aqui debaixo do braço, traçar uma linha. Então, tá aqui, olha, onde começa o meu. E aqui, o final do bracinho. E pra me auxiliar, em vez de fazer a mão livre, eu vou fazer esse risco aqui. Com qualquer coisa reta, gente. E ela vai ficar dessa forma aqui, olha. Deixa eu tentar colocar aqui melhor pra vocês. Tá vendo aqui, olha? Tá aqui o corpinho, e aqui eu tracei uma linha, e aqui é o bracinho. Nós vamos encher esse bracinho deixando mais ou menos um dedo sem encher, tá bom? Não precisa encher ele inteiro, vai encher ele só faltando um dedinho. E não precisa deixar ele super duro. Gente, essa peça aqui, ela não é uma peça pra ficar com o corpo todo duro, não. Você pode deixar ele fofinho. A única parte que você vai precisar deixar ela um pouquinho mais firme é aqui nessa região do pescoço, porque senão ela não vai apoiar e aguentar o peso da sua cabecinha pra ficar firmezinho, tá bom? Então, no restante do corpo, pode encher normal, pode encher sem deixar espaços vagos, mas também não precisa deixar ela super dura, não. Mesmo porque é uma malha. E se você ficar enchendo muito, 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 ela vai ficar com aquela aparência daquele tecido todo esticado, parecendo que vai explodir, enfim. Não fica bonito o acabamento, tá bom? Vou fazer aqui na outra, olha. Vou pegar a costura, deixar ela bem certinha aqui. Embaixo também. Marquei aqui onde começa o pescocinho. E vou fazer uma linha. Agora, a gente vai encher os bracinhos e depois a gente vai passar uma costura aqui, tá bom? Lembrando de não encher inteiro o bracinho, pode deixar um dedinho a mais, um dedinho sem encher. E aí, vai fazer essa costura aqui. Essa costura você pode fazer tanto a máquina quanto a mão. Toda essa boneca você pode fazer tanto a máquina quanto a mão, tá bom? Inclusive, se você estiver tiver costurado o corpo à máquina, mas se você quiser fazer a costura à mão, você pode também. Eu vou fazer ela à mão pra mostrar pra vocês que é super tranquilo de fazer. Vou mostrar aqui, olha, vou pegar meu enchedor. Aqui tá meu enchimento. Vou mais um pouquinho aqui. E eu vou encher. Vou utilizar o enchedor como ferramenta. E eu vou levar todo esse enchimento lá pra dentro. Você precisa começar com as pontinhas aqui, olha.
Leva uma quantidade legal de enchimento, depois vem com a própria ferramenta, ó, e vai acomodando. Pra ficar o enchimento lá na pontinha e não ficar faltando, tá bom? Tá vendo aqui, olha, já tá cheio. E aí, você começa sempre colocando uma quantidade logo aqui, deixa aqui tudo certinho, depois segue subindo. Porque se você colocar muito enchimento e não fizer essa acomodação aqui no final logo, no final vai ficar mais difícil de fazer isso, tá bom? Vou encher logo a outra e a gente vai partir pra costura. Prontinho, ela tá assim, olha. Tudo certinho, enchi e aqui tá com um pouquinho a menos de enchimento. Vou pegar um pedaço da minha linha e aqui é bom vocês utilizarem uma linha da mesma cor, uma cor bem próxima do tecido que vocês estiverem usando, tá bom? Quanto mais próximo a cor, melhor vai ser para o acabamento da peça. Vou pegar aqui, ó, vou dar um nozinho no final. Dá um nó reforçado, porque essa malha, ela vai ceder, pode ser que o seu ponto, o seu nozinho não segure, então dá um nozinho maior. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, para conseguir esconder esse nó da linha, eu vou inserir minha agulha por dentro do tecido para chegar aqui, ó, embaixo do bracinho dela, tá bom? Então, eu vou aqui pela cabecinha aqui, ó, pelo pescoço, por dentro, e vou sair com a minha agulha lá embaixo do braço dela. Porque dessa forma o meu nó vai ficar escondido. Bem aqui, gente, olha. Tá vendo? Ela tem que ficar aqui. Puxei. E aqui agora eu vou me posicionar, olha. Vou empurrar esse enchimento lá pra dentro. Segura ela retinha aqui, ó. Segura ela retinha e vamos fazer o ponto atrás aqui, pra poder fazer essa divisão do braço. Desce e sobe um pouco mais pra frente, lembra? Tenta fazer uns pontinhos pequenos e bem feitinho pra poder ficar um acabamento legal, tá bom? E assim ela vai ficando, ó. Aqui eu já fiz todo o enchimento, ou toda a costura, certo? E eu vou arrematar aqui no final do bracinho dela. Pra arrematar, eu insiro a minha agulha no final da costura. E aí, antes de terminar de puxar, ela vai formar essa argolinha aqui, certo? E eu vou inserir a minha agulha aqui por dentro dessa argola e terminar de puxar. E aqui tá arrematado. Eu vou fazer isso mais uma vez, pra ficar bem seguro. E aqui, pra poder cortar a linha, eu vou inserir aqui por dentro. E eu vou sair dentro do pescoço dela aqui, ó, dentro do corpinho. Só pra poder deixar essa pontinha aqui pra dentro, tá bom? Deixar um acabamento melhor. E ela fica assim, gente, olha. Tá vendo que ela já tá tomando forma? Beleza? Vou fazer o mesmo processo desse lado aqui, da mesma forma. E assim está a nossa bonequinha. Certo? Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos encher esse corpinho e vamos encher a nossa cabecinha. Lembrando que a nossa cabeça, a parte de baixo dela é essa aqui, tá bom? Essa daqui é a bochechinha e a parte que vai ficar colocada aqui, ó. Essa parte aqui é a parte de cima, tá bom? Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. Isso. Essa parte aqui é a parte de cima. Então, eu vou encher e eu volto com vocês aqui. Já estamos aqui com o nosso corpinho todo costurado. E agora a gente vai fechar as aberturas da cabeça e do corpinho. Para fechar essas aberturas, a gente vai utilizar aquele ponto caseado que eu ensinei pra vocês lá no primeiro dia de aula, tá bom? Então, insere a agulha por dentro da cabecinha. Vou começar aqui com a cabeça, tá?
E nós vamos fazendo aquele movimento de sobe e desce, ó. De pescar, né, na verdade. A gente vem com a agulha por trás, entra por dentro do tecido, certo? Entra aqui por dentro e vai fazendo aquele movimento, olha. Vou colocar aqui bem em cima, ó. Esse é o movimento que a gente vai fazer. Então, entrei aqui pra frente, ó. Entrei pra frente aqui e venho. Dou a volta e saio. Por dentro e por fora. Lá no final, eu puxo pra poder fechar a abertura toda, tá? Entro aqui por dentro e saio. Você pode estar utilizando tanto a linha de costura normal, mas eu acho legal utilizar a linha de pipa, aquela linha grossa, tá? Eu tô sem ela aqui, então eu vou fazendo aqui com a linha de costura, mas eu tenho que puxar com calma, né? Com cuidado. Então, eu coloco o enchimento lá pra dentro e vou puxando devagarzinho. E ela vai ficar assim, olha. Pode fechar o máximo que der. Com a linha de pipa, você consegue fechar um pouquinho mais, tá? Aqui, com a linha de costura, eu tô com medo de quebrar, olha. Mas olha só, ela fica mais ou menos dessa forma aqui, tá bom? E aqui já tá bom, já posso arrematar. Segura a linha pra ela não ceder de novo e arremata o ponto. Aqui eu já arrematei uma vez, olha. E ela fica assim. Vou dar mais alguns nozinhos pra poder ficar 100% seguro. E eu arremato, corto a linha aqui. Cabecinha pronta, você pode fazer até uma massagem nela aqui, ó. Como o tecido de malha, ele é bem maleável, ele é bem elástico, você pode fazer isso pra poder dar uma modelada no rostinho e ela ficar uma cabecinha redondinha, tá bom? Não fica achatada. Vai ficar dessa forma aqui. E agora eu vou fechar o corpinho da minha boneca. Pra fechar o corpinho, eu vou seguir exatamente a mesma forma. E aí, eu vou deixar uma aberturinha da mesma maneira que aqui. E se você sentir que tá faltando enchimento pra ela ficar um pouquinho mais firme, aí você pode colocar antes, depois de arrematar mesmo, tá? Porque fica uma abertura e aí consegue colocar com o enchedor. Cheguei no final aqui e eu vou fazer o mesmo processo. Puxa pra poder fechar. E eu vou arrematar. Arrematei aqui. E olha que a abertura que ficou. Por aqui eu vou colocar um pouco mais de enchimento, porque aqui tá muito fofinho, tá vendo? Muito molinho. E aí, quando eu colocar a cabecinha aqui, olha, ela não vai sustentar, tá bom? Então, eu preciso deixar aqui um pouquinho mais firme. Tá vendo que até as preguinhas estão bem fundas? Vou colocar um pouquinho mais nessa região, pra justamente ajustar isso daí. Então, eu pego aqui meu enchimento, meu enchedor, e eu vou inserir um pouco mais de enchimento aqui dentro. Tá vendo que aqui até com o dedo dá pra colocar? É tranquilo aqui. Como ela é uma boneca molinha, fofinha, de malha, né?
ela tem essa vantagem da gente conseguir ter uma forma melhor de trabalhar. Um pouco mais de facilidade. Certinho, e aqui ela tá ficando assim, olha. Como ela já tá tomando forma. Posso fazer esse movimento aqui, olha, pra dar uma afinada nela. Pra ela ficar mais modelada, né? E ela tá ficando assim, o corpinho já tá pronto, né? Falta colocar a cabeça. E aí, como que a gente vai fazer isso? Pra colocar a cabeça, eu só indico que você utilize a linha de pipa mesmo, tá? Não utilize a linha de costura, porque a linha de costura ela vai torar com muita facilidade. Então, precisa ser uma linha mais firme, mais resistente. Tem a linha de pipa, tem a linha de poliamida, bom? Que é aquela linha que o pessoal usa pra fazer bordado. E aí, qualquer uma dessas, vocês vão conseguir utilizar tranquilamente e não vai torar. Então, eu vou pegar aqui minha linha de pipa e já volto pra gente poder fazer essa costura. Bom, aqui eu tenho uma linha de pipa, essa linha aqui, pra quem não conhece. E eu vou pegar uma quantidade razoável, não vou pegar uma quantidade muito pequena, porque eu vou usar bastante, tá bom? Então, coloco aqui. Pra usar a linha de pipa, gente, eu aconselho uma agulha com fundinho maior, tá? Porque ela é mais grossa do que a linha de costura. Eu vou tirar tudo aqui, ó. E eu vou dar o meu nó. Eu não vou dar o nó nas duas perninhas da linha junto, não, tá? Tem duas pernas aqui, certo? Tá vendo que ela tem duas linhas? E aí, eu vou fazer com que um lado fique menor do que o outro e eu vou fazer o nó só em uma ponta, tá? Então, eu vou fazer aquele nozinho lá que eu já ensinei pra vocês. Bem grossinho a ponta, olha. Pra ele ficar bem difícil de passar pela malha. E a outra ponta fica solta, tá vendo? E aí, vamos lá. Pra posicionar a minha cabeça, eu vou colocar a parte do buraquinho pra cima. Vou ver qual lado dela que ficou melhor. Eu gostei mais desse, que tá com o enchimento mais acomodado, mais bonitinho, lisinho. E aí, eu vou colocar ela aqui. Pra fazer isso, eu vou colocar costura com costura. Então, tá aqui a costura do bracinho, então eu vou alinhar essa costura aqui. Pra você que tá iniciando, o que que eu aconselho? Coloca uma gotinha de cola quente aqui e posiciona. Segura, deixa a cola quente secar, pra depois fazer a costura, tá bom? Dessa forma, você não vai perder o lugar, né, a forma que ela vai ficar. Eu já tô acostumada, mas eu vou também ver se dá pra gente colocar, olha, um alfinete. Eu pego aqui o alfinete da cabeça, de preferência um com ponta, né? Posicionei aqui, olha. Tá certinho, aí eu vou tentar pegar aqui e colocar lá pra baixo. Aqui é a mesma coisa, para ela ficar posicionada, tá bom? E pra fazer a junção da cabeça com o corpinho, a gente vai usar o ponto invisível. E eu vou começar na parte de trás da boneca. Vou pegar a agulha aqui e eu vou começar dando o primeiro ponto aqui no corpinho, lá no fundinho dela. Pra poder deixar esse nó escondido. E aqui a ideia é a gente fazer o ponto invisível pra juntar, tá? Vou dar um ponto aqui em cima. E o outro ponto no corpo da boneca. Um em cima, outro embaixo aqui. E eu vou seguir fazendo esse movimento por toda a circunferência da cabeça da boneca e do corpo, tá? Acho que a parte mais chatinha de fazer da boneca é essa, mas eu garanto pra vocês que é bem tranquilo, tá bom? Então, vai fazendo esse movimento.
colocando o ponto invisível para juntar a cabeça ao corpinho. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, que eu não puxei a linha ainda, né? Eu vou puxar quando eu chegar lá no final. Que é uma maneira que eu acho que fica mais fácil de colocar a agulha aqui. Cheguei aqui no final e eu vou puxar a linha com calma, com cuidado, pra não torar, né? Pra não quebrar essa linha. Então, eu puxei e pra deixar essa costura bem firme, bem legal, eu vou dar mais uma volta, tá bom? Então, a gente segue fazendo ponto invisível. E aqui eu já não vou deixar de puxar, eu vou deixar sempre mantendo ela puxada, pro ponto ficar já certinho. E assim a gente consegue ver se precisa colocar mais ponto em algum lugar, precisa reforçar mais alguma coisa. Aqui eu cheguei no final e eu tô arrematando, tá? Coloquei a agulha de dentro aqui, de onde terminou o último ponto. Qualquer ponto da cabeça ou do corpinho eu poderia ter feito também, pra poder arrematar. Assim a pontinha fica totalmente escondida, tá bom? E assim ela ficou, gente, olha. Corpinho colocado, você pode pegar, dar uma massageada tanto no braço quanto na perna, no corpinho, pra poder ela ficar bem ajustadinha. Vou tirar aqui as coisas pra vocês verem como ela ficou. Assim ela ficou, olha só. Como já tá linda, né? Então é isso, gente. Tá aqui, olha o corpinho prontinho. No ponto pra gente poder fazer agora os próximos passos, né? Vamos fazer a pintura do nosso rostinho, colocar cabelo, né? E fazer a roupinha. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Façam a de vocês aí pra gente poder fazer todo mundo juntinho, tá bom? E é isso, ela fica bem grandinha, olha o tamanho dela aqui. Ela dá aproximadamente 35 centímetros, tá bom? Vai ficar bem bonita no final. Aguardo vocês na próxima aula pra gente continuar, tá bom? Beijo! Tchau!